Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a Mirror. O assunto que nós vamos falar hoje também faz parte das nossas terapias. A gente vai falar de medicina vibracional. E eu vou explicar para vocês o que vem a ser isso e por que é tão importante e tão eficaz esse tipo de tratamento. Mas antes de começar, primeiro, se inscreve no canal, deixa teu like e compartilha. E continuando, então, e para entendermos o que é a medicina vibracional, precisamos primeiro entender quem nós somos, do que nós somos feitos. Nós somos seres multidimensionais. Não somos apenas um aglomerado de proteínas, osso, pele, células. Somos constituídos da mesma substância que é feito o universo. Somos luz congelada. E partindo da percepção de que somos constituídos de energia, o corpo ele se subdivide em níveis de frequência. Nós temos diferentes frequências no nosso corpo, nós somos um corpo só. Mas ele se subdivide em níveis. Nós temos o nível mais sutil, que é o nosso campo energético ou o nosso corpo etérico e o nosso corpo físico. Mas na verdade, eles são constituídos da mesma coisa, da mesma substância, que é energia. A diferença é que esses corpos, eles vibram em frequências diferentes, em velocidades de frequência diferentes. Por exemplo, o nosso corpo sutil, ele vibra numa velocidade muito mais rápida do que o nosso corpo físico. Então, a informação, né, o corpo, ele vem decaindo, ele vem diminuindo a velocidade, até se tornar nisso que a gente percebe como matéria, como um corpo físico. Mas, na verdade, é só uma manifestação diferente do nosso corpo sutil. Então, o que a gente precisa entender e, principalmente, aceitar é que o corpo físico e o corpo etérico, eles são feitos da mesma substância. O nosso corpo físico, ele também é feito de energia. E o corpo sutil, ou corpo etérico, ou o nosso corpo energético, ele que governa, ele orienta e ele direciona a formação, o desenvolvimento do nosso corpo físico. Então, esses corpos, eles interagem entre si. Na verdade, eles são uma coisa só. Mas um interage no outro, um influencia no outro. Então, principalmente o corpo sutil, tudo acontece primeiro no corpo sutil e depois vai se manifestando no corpo físico com o tempo. Então, até a formação, a forma do corpo físico, ela é direcionada e orientada pelo corpo sutil. Primeiro, quando a gente está no processo embrionário, ali já está determinado pela energia, né, pelo campo, como que vai ser a sua forma física. Assim como todo o funcionamento do corpo, como a produção de proteínas, a produção de aminoácidos, a diferenciação celular, ela é toda organizada pelo corpo energético. A partir dessa informação, a gente começa a entender o estado de saúde, ou como é que se formam as doenças. Porque, olha só, presta atenção nisso que eu vou falar. Quando o corpo energético ele está em desarmonia, o corpo físico também vai entrar em desarmonia. Aí começa o estado de doença. Mas o detalhe é que existe um tempo para isso acontecer. Quando o corpo sutil ele começa a entrar em desarmonia por vários fatores, pode ser por pensamentos, por informações, por crenças limitantes, por várias coisas. E essa informação, ela vem do campo, ela vem do corpo etérico e ela vem desacelerando, porque vocês lembram que eu falei que eles vibram em velocidade diferente? Aqui já está instalada a doença no corpo etérico. E aí ela vem descendo até se consolidar no corpo físico. Mas isso não acontece de uma hora para outra, isso tem um processo, isso leva um tempo. É aí que aparecem os sinais de doença. Por exemplo, uma dor, um cansaço. Aí, às vezes, a gente começa a sentir os órgãos falhando, por exemplo, dores intestinais, dores de cabeça, dores nas articulações, e a gente não dá bola, vamos deixando pra lá. E, na verdade, isso é o corpo etérico avisando, olha, a gente tá com desequilíbrio, a gente tá com desarmonia. Vamos olhar para isso? Quando esses sinais, esses sintomas começam a aparecer no corpo físico, não quer dizer que necessariamente a doença esteja já instalada, mas ela está em processo. E quando a gente não olha, quando isso não é observado com atenção e cuidado, o tempo vai passando, os anos vão passando,
aí se instalam as doenças, aí a pessoa já se encontra em estado de doença, a doença já está acontecendo no corpo. Então, meus amores, é assim que se fica doente. Por outro lado, o corpo físico pode alterar o equilíbrio energético, o equilíbrio do corpo sutil. Como, Leila? Se tudo vem do campo. Mas quando a gente começa a entrar em contato com fatores, com agentes contaminantes para o nosso corpo, isso também começa a haver um desequilíbrio no corpo energético. E aí acontece todo esse processo de doença. Porque, por exemplo, os metais pesados, os parasitas, os alimentos que não são alimentos, né, são produtos alimentícios, né, que são os alimentos cheios de substâncias químicas que não trazem nenhum benefício para a saúde, na verdade, são antinutrientes. Quando a gente começa a ingerir esse tipo de alimento, esse tipo de informação para o nosso corpo, a gente começa a desequilibrar o campo energético também. Então, a partir do corpo físico, a gente desequilibra o campo energético. Então, é como eu expliquei para vocês. Um tá interligado no outro, um influencia no outro. E o estado de saúde é o equilíbrio total da energia sutil e o corpo, nosso corpo físico. Quando há esse equilíbrio, essa sinergia, os dois encontram nos seus estados de equilíbrio perfeito, principalmente o corpo sutil, ele está em harmonia, isso vai refletir no corpo físico, e aí a gente tem um estado de saúde. E agora que a gente entendeu como que funciona o nosso corpo, de que nós somos formados, que o corpo físico, o corpo energético atua diretamente no corpo físico, fica fácil compreender como a medicina vibracional atua. A medicina vibracional, ela atua diretamente no corpo sutil. Ela entra no corpo sutil com a energia positiva, restaurando os desequilíbrios. E ela entra de forma inteligente. Ela age ali onde há uma desarmonia, onde há um desequilíbrio energético que está afetando o corpo físico e equilibra aquele estado. E como nós já sabemos que a doença começa no campo e que o corpo energético, ele governa, controla e orienta o corpo físico, como que ele vai se desenvolver, como que ele vai continuar crescendo, né? Fica fácil tratar os males, né? E muitas vezes a gente consegue ver doenças antes delas se instalarem no corpo físico. Por isso que é tão importante a medicina vibracional e ela é tão eficaz, porque a gente consegue detectar problemas no campo que ainda nem chegaram no corpo, que se não forem vistos a tempo, sim, vai chegar e vai causar uma doença, vai se instalar um mal ali. Então a gente consegue prevenir inúmeras doenças. E como é que a gente consegue prevenir essas doenças, né? Como é que a gente consegue detectar? Através da biorressonância, que é um exame, né? É um teste que a gente faz a nível energético, no campo vibracional. Nós usamos testadores, que tem as frequências ali dentro, e a gente vai comparando e vai vendo o que tem no teu campo, se vai ressoar com aquele desequilíbrio. Então, a gente pode identificar qualquer desequilíbrio. Se está havendo uma contaminação por alimentos, se está havendo uma contaminação por metais pesados, uma contaminação até por pensamentos, por sentimentos, se está havendo já alguma desarmonia nos órgãos a nível energético, mesmo que às vezes o paciente não apresente ainda nenhum problema, a gente consegue detectar se naquele órgão a nível energético já está havendo algum desequilíbrio. Porque o campo, ele é governado, né? Existem os chakras, cada chakra governa uma glândula do nosso corpo. Então, a partir daí, a gente consegue fazer toda uma análise do corpo inteiro. E, claro, a gente pode também direcionar essa análise para o que a gente quer, para o que a gente quer encontrar. Ou pode fazer uma análise geral, ou fazer uma análise bem específica e direcionada e resolver aquele problema. É claro que quando a gente está tratando a nível energético, a gente consegue solucionar muito mais questões do que simplesmente uma questão sozinha, porque o campo, ele trabalha como um todo, diferente da alopatia e da medicina tradicional, que trata só sintomas e vê a doença como algo isolado. Na medicina vibracional, não. A gente consegue abranger tudo e ver o corpo como um todo. E existem diversas terapias, né, que tratam o paciente a nível energético, que são as terapias holísticas. Eu, particularmente, gosto muito
da medicina vibracional, dos compostos vibracionais, né? Que a gente faz a análise com a biorressonância e prescreve para o paciente compostos vibracionais que vão equilibrar certas áreas daquele corpo, ou vão entrar em ressonância com uma contaminação, com uma doença. Por exemplo, quando a gente vai eliminar um metal pesado, ele vai tomar um modulador de metal pesado, que é uma energia que tem impregnada ali naquele líquido, aonde ele vai tomar aquilo ali, ele vai entrar em contato com aquela energia vai entrar em contato com o campo vibracional dele e vai eliminar aquele contaminante do corpo. E assim a gente consegue modular vários órgãos, mandando uma informação de saúde, mandando uma informação de cura. A gente pode também mandar informações emocionais, de sentimentos, para equilibrar todo o campo energético do paciente. E assim a gente consegue resultados incríveis, muitas pessoas sendo tratadas e tendo resultados, melhorando a saúde, curando de várias doenças, né? Até de câncer, de Alzheimer. Algumas crianças são tratadas com autismo, né? A gente vai investigar a causa e a gente vê que não é só uma causa genética, que ele nasceu daquele jeito. Não, tem como melhorar, tem como modular e tem como equilibrar esse campo energético para trazer, assim, o resultado, né, no corpo físico. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha esclarecido todas as dúvidas a respeito de medicina vibracional. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode me chamar aí, deixar o seu comentário que eu vou responder. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima. Um beijo!